Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Janaína. Vamos dar um minutinho aqui para o pessoal ir conectando. Boa tarde. Certinho. Já temos bastante gente aguardando aqui. Muito boa tarde a todos que estão acompanhando aqui a conversa com a gente. Vamos dar mais uns 2 minutinhos aqui, enquanto tem bastante gente conectando ainda. Rodrigo Tudes, Grupo Vitro, boa tarde. A gente ativou aqui o chat também, então fiquem à vontade, pessoal, para interagir, que seja um momento de muito compartilhamento, trocas e aprendizados. Fico muito empolgado aqui para a conversa. E nós também, com certeza. A gente já começa a observar a diferença para quem está no sul, né, Dani? Um pouquinho, uma vestimenta um pouquinho mais grossa. Janaína lá no Nordeste. Qual a temperatura aí, Janaína? Deve estar uns 30, 32, e isso é o nosso inverno, né? E esse período é bem complicado. Pois é, chove bastante, mas isso não desanima a gente pro forró, não. A gente já abriu aqui as porteiras de São João e haja festa, graças a Deus. E principalmente aqui em Sergipe, é o que a gente brinca, né? Diz que é o país do forró. Então, é bastante animado nessa época aí do ano. Ai, coisa boa. Aqui no sul a gente está em torno de 20 graus e a gente brinca que é a época das camadas, né? A gente vai tirando as camadas ao longo do dia, porque geralmente amanhece e termina o dia com bastante frio agora. Aqui é muito quente. Eu não posso nem reclamar. É bastante quente. Vai te visitar. Venha nessa época, que é isso que é bom. Comer bastante milho e comida junina, se você gostar, tem muito. Eu acho que eu tive uma pequena queda aqui. Vocês estão me ouvindo bem, Dani, Janaína? Agora sim. Uhum. Deu uma congelada. Não, a minha internet é excelente, eu nunca tenho problema. Chega na hora da gente organizar um webinar, me dá esse susto. Mas eu acho que 4 a gente pode ir começando, né? Então, mais uma vez, dou boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Janaína. A gente está em constante contato, né? Mas é sempre muito especial conversar com vocês e a cada conversa a gente sempre vê alguma coisinha a mais que avançou, alguma coisa mais especial que está acontecendo, né? Então isso sempre deixa a gente aqui da Simplist muito feliz. Eu sou o Gabriel, sou o gerente nacional da Simplist aqui no Brasil, né? Então acho que a maioria aqui já deva conhecer, mas a Simplist é uma empresa internacional que trabalha com as instituições de ensino, o desenvolvimento de carreiras, a empregabilidade, progressão profissional do aluno e as relações com o mercado de trabalho como um todo, né? E a gente colocou como das nossas missões aqui atuando no Brasil, fomentar essa colaboração entre as pessoas que estão nas instituições com esse foco na progressão de carreira dos alunos, nas interações com o mercado, olhando para o sucesso profissional, né? Então, por isso que esses momentos a gente organiza esses webinars e eles são sempre muito importantes e muito especiais. Não é algo especificamente para quem já usa ou exclusivamente para quem utiliza a nossa plataforma, mas sim para todos que estejam de alguma forma com esse pensamento no sucesso do aluno, que a gente possa ter uma interação, ter uma troca e que sejam conteúdos relevantes para... Acho que esse é um ponto ainda muito a ser desenvolvido no Brasil. Então, por isso é tão importante a gente compartilhar essas boas práticas e que nós organizamos esses momentos, né? E aqui comigo, então, está Daniela Bolsinha, que é a Head de Carreiras da Attus Educação, psicóloga, doutora em psicologia, com ênfase em desenvolvimento de carreiras, mais de 10 anos atuando com orientação profissional e de carreiras em profissionais, universitários, adultos em transição, e é também presidente da Associação Brasileira de Orientação Profissional e de Carreira, ABRA-OPC. Estão todos já convidados a conhecer o trabalho da ABRA-OPC, que é muito bacana, né? E também está aqui comigo a Janaína Machado,
criador e líder do projeto de empregabilidade Unite Carreiras, do Grupo Tiradentes, que coordena a atividade de estágios e emprego e relações com os empregadores do grupo de Sergipe, né? Administradora graduada pela Faculdade Rui Barbosa, especializada em recursos humanos pela Unifax e executivo em saúde pela FGV. E estão ambas, né, liderando iniciativas super importantes que aproximam o mercado de trabalho da rotina do aluno e tem esse foco no desenvolvimento profissional e no nosso tópico aqui do webinar de hoje, que é as soft skills e o desenvolvimento dessas skills, né? E aí, para abrir a conversa, acho que muito se falou recentemente, né? No finalzinho de abril, o Fórum Econômico Mundial publicou o relatório do Future of Jobs, né? Então, esse Outlook, grande pesquisa que eles fazem com muitas empresas em muitos mercados diferentes, em segmentos diferentes, para entender como é que estão essas perspectivas do mercado. A gente tem, né, acho que no meio educacional todo se falou bastante desses itens. E um ponto lá me chamou bastante a atenção, que foi nas principais dificuldades que tem para que as organizações adotem e façam a transformação digital. O que está faltando? Quais são as principais dificuldades? E de 6 itens que foram elencados como os principais, 3 estão relacionados às skills das pessoas. A dificuldade de encontrar as pessoas com as skills, a dificuldade de ter a liderança com as skills necessárias para liderar essa transformação, e como fazer o upskilling, né? Então, como trazer isso para o corpo da empresa atual. Então, esse é um tema muito central para a sociedade como um todo, né? E aí se fala muito das soft skills, o quanto também achei muito interessante de olhar assim, se fala muito de algumas hard skills que estão super alta, né? BI, inteligência artificial e alguns outros desses itens, mas as empresas já têm uma boa compreensão que o que vai apoiá-los mais a fazer as transformações necessárias é ter as pessoas com as soft skills certas. Por mais que hard skill ou alguma outra esteja... É na soft skill que as organizações sobrevivem a tempos adversos, a transformações, a disrupções, né? E aí, quando a gente vem para a nossa prática agora, para a educação superior, também muito se fala de como a academia costuma ter muros muito altos, precisa trabalhar mais próximo do mercado de trabalho. E aí, hoje a gente está aqui para conversar, né, não de intenções ou de uma visão do que precisa, mas de práticas, né? E a gente convidou tanto Dani da Attus como a Janaína do Grupo Unite, porque estão atuando de uma forma bastante inovadora, já tem esses projetos em prática, não é uma intenção. E aí, a minha primeira pergunta, antes da gente conhecer um pouquinho como que a mágica está acontecendo, o que levou as instituições de vocês a pensarem um projeto diferente, a adotarem essa prática, a mudar um pouco a forma como a soft skills está sendo trabalhada e até dar um destaque para as soft skills ao longo do programa, né? Acho que eu começo com Dani. Claro. Maravilha, acho que tá aí a grande questão, né, assim, por que é importante trabalhar, e eu gosto muito, né, quando tu faz essa provocação de que não seja só num discurso, né, e efetivamente entre na estratégia principal da instituição, né. Então, falando aqui da Attus Educação, né, isso de fato está no cerne da nossa instituição, tanto a área de carreiras, né, e aí falando como a responsável pela área é um grande guarda-chuva da instituição, né? Ou como eu também gosto de dizer, é o coração, de fato, da instituição, para que a gente possa conectar, né? Tanto alunos, egressos, empregadores, investidores, né? E aí trabalhar, de fato, a empregabilidade, né? Ou ainda a gente trabalha muito o conceito de trabalhabilidade, né? Talvez... acho que, né, ainda não se tem tão claro se realmente estamos falando de conceitos diferentes ou é só uma evolução, né, da própria empregabilidade, mas muito mais para a gente enfatizar que a gente não está falando apenas de um emprego formal, né, a gente está falando das diferentes formas de trabalho. E aí, quando tu traz esses dados, né, do quanto que as soft skills são importantes, de fato, isso tem que estar dentro do modelo acadêmico, né, porque a gente sabe que a gente está aqui como instituição, né, desenvolvendo essas hard skills, mas hoje isso não basta, né, não basta para a gente tanto inserir quanto garantir a manutenção do nosso aluno no mercado de trabalho,
né? Então, realmente, os empregadores olham muito mais para isso. A gente sabe por dado, né, seja aí do Fórum Econômico Mundial, e que a gente também olha, esse dado, ele sempre norteia as nossas estratégias, mas também pensando até mesmo por evidência científica, né, assim, aquilo que influencia a empregabilidade de um profissional tem muita relação com soft skills, né? Então, aqui a gente faz esse cruzamento entre o que é tendência, né, quando a gente fala, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, e o que é evidência científica que a gente sabe efetivamente que influencia na empregabilidade, para que isso norteie daí como a gente traz isso para dentro da estrutura curricular. Porque a gente sabe também, né, e todo mundo aí que vem de instituição de ensino superior, o grande desafio que é fazer com que hoje os estudantes eles vejam realmente, né, um ganho em estudar, né, em ter o seu diploma. Quando a gente sabe que a velocidade hoje do conhecimento, né, hoje com o ChatGPT a gente tem a informação muito mais na mão, e aí, né, como de fato eu me preparo, como de fato eu garanto essa inserção. Então, hoje a gente tem muito essa visão, assim, que as instituições de ensino superior só sobrevivem com dados, né, no sentido, assim, efetivamente, como eu garanto a empregabilidade, né, como é que eu comprovo essa conexão com o mercado, e trazendo, de fato, o que está mais, né, de tendência aí, né, então a gente tem que estar sempre muito em conexão com o mercado de trabalho, não adianta formar e a gente vê que não faz sentido na necessidade do mercado. Então, hoje o nosso modelo de ensino, ele é muito baseado nessa conexão, né, tanto com professores que são da prática, mas a gente tem, né, nos nossos cursos, e principalmente os cursos mais recentes que a gente está lançando num novo formato, como é o caso, por exemplo, do nosso curso de Ciência da Computação, ele acontece dentro do maior hub aqui do Sul, né? A Atistos hoje ela é sócia fundadora do Instituto Caldeira, que tem aqui mais de 100 empresas e que estão aqui também, né, conectadas aos nossos alunos, né? Elas geram desafios dentro de disciplinas, né, que a gente pode conversar mais. E a gente tem microcertificações ao longo de todo o curso, né? E que são também voltadas a essas soft skills. Então, a grande questão é como é que a gente garante, de fato, ao longo de todo o curso, né, esse dado concreto que vai influenciar, de fato, a empregabilidade. Então, são tópicos aí que a gente certamente vai poder discutir um pouco mais, né, no nosso bate-papo, mas eu diria que a gente tem que ter isso, né, em mente para realmente sobreviver enquanto instituição de ensino superior. Tá no mudo, Gabriel. Pensei, ué, não tirei o mudo. A gente pode ter, acho que a saída, né, o output da conversa que, através dessas evidências, então, científicas do que está acontecendo, se identifica que eu tenho skills que precisam ser trabalhadas e ainda não estão, e que a forma como eu vou trabalhar ela seja, de alguma forma, mais próxima ou um pouco diferente do que a aula expositiva tradicional, né? Então, a gente... Paramos aqui, vamos conhecer mais em seguidinha. Janaína, voltando aqui então, né, saindo do sul, indo para o nordeste, como se deu esse contexto aí no Grupo Tiradentes, né, para levar a gente a trabalhar um projeto diferente, com esse olhar mais centrado na soft skill? Para a gente ter chegado a soft skills como a gente tem hoje dentro dos currículos, com base no relatório do Fórum Mundial, é o qual a gente utiliza para escolher as soft skills, no qual a gente vai trabalhar com os alunos, a gente não pode esquecer, Gabriel, que passamos por uma jornada, né? Eu gosto muito de falar um pouquinho que a gente não é agora, a gente está pronto para soft skills, oba, legal. Não é bem assim. A gente caminhou bastante para chegar até aqui. Né? Isso era um sonho, então a área de carreiras tem 8 anos, tá? Do Grupo Tiradentes, e aí nós tivemos alguns marcos ao longo desses 8 anos para chegarmos, e é muito legal ver a Daniela falar no Sul e a gente está acontecendo algo muito semelhante no Nordeste. Uma porque o Nordeste,
né, com todos os preconceitos, a gente está muito bem, é o que me dá um alívio enorme quando eu ouço a fala da Dani, e que a gente está acompanhando as tendências. Então, eu fico muito feliz, né, em poder ouvir todos esses projetos da Daniela. E os nossos, a gente começou com um desafio que era, a gente começou fazendo uma central de estágio evoluída, porque a gente tinha serviços de currículo, simulação de entrevista, planejamento de carreira, uma espéciezinho de projeto de vida, e já era uma evolução, né? Depois a gente precisava escalar, inclusive por causa do nosso EAD, eu precisava ter o braço de carreiras no EAD, e como escalar para outros estados, no qual a gente operaciona, né? Então a gente tem operações. E isso foi um grande parto e uma grande evolução, e manter a qualidade disso, né? Então, fazer com que a gente já começava a usar o Google Classroom, né? Foi muito engraçado, a gente ainda estava muito caminhando com o Google Meet, e aí na pandemia isso foi excelente para a gente, porque a gente já estava pronto, e foi muito bacana a área de carreiras, e aí a gente começou a já iniciar aqueles soft skills, mas não de uma maneira que eu sonhava, né? Mas a gente já estava ali presente, a área de carreiras estava ali presente. Mas antes de falar da questão do escalar, uma coisa muito bacana foi a relação com o mercado. A área de carreiras, eu concordo com a Daniela, porque ela é o coração, porque é ela quem retroalimenta a academia. Era eu que batia na porta do curso dizendo assim, o empregador está reclamando que seus alunos estão com muito erro de português. Sabia? Olha, teve alguma professora de enfermagem que mandou o pessoal tirar foto da formatura de vestido verde e colocar no currículo. Esqueçam. Então, foi muito bacana trazer essa retroalimentação, seja pelas pesquisas de egresso, ou seja pelo próprio mercado. E aí foi muito bacana, porque a gente ganhou força, a gente ganha voz. De dizendo assim, epa, o mercado está pedindo essas soft skills e eu não tenho. Tá? Então, essa retroalimentação, se tornar o recrutamento e seleção das empresas, eu acredito que foi um grande diferencial nosso. Tá? O grande relacionamento que nós temos, e isso evolui a marca, uma série de benefícios, traz alunos, consolida a marca, consolida a área, e as vagas fazia isso aqui girar, né? Porque todo mundo queria vaga, então corria, se cadastrava o currículo, então a gente estava naquele processo. Começamos com as soft skills através de oficinas, mas era algo que todo mundo estava fazendo também, não era algo exclusivo. E o meu sonho era entrar na academia, era não pedir a permissão ao coordenador para entrar na sala. Esse sempre foi o meu grande sonho, né? Mas eu tinha que bater na porta. E eu tinha todo um legado, né, de gestão de estágio comigo, o termo, a aprovação do termo, o problema, o que veio errado. E aí meu próximo marco foi a implantação do Simplicity. Porque eu precisava dessa gestão de estágio, ok, para eu também alcançar novos voos. Então, eu acho que a implantação do Simplicity me trouxe um dashboard, relatório, as vagas, me facilitou a olhar minhas unidades, a correr com minhas unidades, entender quais eram os meus gargalos, entender a pesquisa de egresso. O Simplicity trouxe insumos para a gente, tá? E isso foi extremamente poderoso. Conteúdo semanal, alimenta meu blog, já tenho novidade, não preciso gastar tempo nem gente com isso. Então, eu tive que fazer uma base, Gabriel, para trabalhar com soft skills. Não dá para trabalhar com soft skills sem fazer base. Uma base sólida, tá? Então, hoje, se nós estamos trabalhando, e aí eu vou falar daqui a pouco mais sobre o projeto Inova, que já é um currículo completamente voltado para trabalhabilidade, mercado de trabalho e soft skills e personalização do currículo, né? Ou se a gente vai falar dos cursos de TI também, Dani, junto com o Porto Digital, que nasce no Porto Digital, com desafios reais dentro das empresas, através do que a gente chama de residência. Sexta-feira a gente vai ter aqui o nosso primeiro Demo Days de Sergipe, junto com o Porto Digital e as empresas. Então, isso é uma vitória, mas para isso ter acontecido, não foi para chegar até aqui, foi uma longa caminhada. Então, uma caminhada de sucesso, uma caminhada que eu agradeço aos mantenedores por acreditar no trabalho, né? E para mim, e particularmente, porque digo que carreiras é uma cachaça boa.
Porque a gente trabalha, educação é uma coisa fantástica, porque a gente faz o diferencial na vida das pessoas. Então, a gente poder mudar uma vida da dignidade, da condição de estudo através de um estágio, de um emprego, Gabriel, é muito importante. É muito gratificante. Então, eu tenho uma sorte de trabalhar com algo que realmente me enche os olhos. Então, eu trabalho com paixão, né? Então, isso faz toda a diferença e eu tento contaminar da maneira que eu posso, mesmo sendo uma gota d'água, a todos. Porque investir em educação é transformar vidas. Então, isso para mim é muito importante. Muito se fala atualmente, né, Janaína, de a importância de se ter um propósito no trabalho. E nisso a gente compartilha em gênero, número e grau, né, dessa paixão, porque e desse privilégio que é, porque atuando não só em educação, mas com carreiras, a gente está mas tão perto desse propósito que os alunos vêm e nos agradecem, mandam as mensagens, as instituições às vezes mandam para a gente, olha esse aluno que conseguiu o estágio aqui, ou que a gente ajudou na entrevista, e são depoimentos assim, transformou minha vida, e realmente aquece o coração, né, quando a gente ouve isso. E eu fico muito feliz também de ver o quanto a gente é parceiro e ajudou nessa caminhada, né? Tem uma expressão em inglês que é walk the talk, que é, né, que o discurso seja muito condizente com a prática. E aí isso me emociona mesmo, Janaína, que é o que a gente fala, né? Deixa a tecnologia cuidar do tático, do operacional, e vamos direcionar essas pessoas para olhar para o estratégico. E aqui a gente está assim, com um exemplo vivo e empolgante compartilhando. Então, eu acho que vou manter aqui na UNIT para já comentar um pouquinho mais sobre o que se trata o Projeto Inovar e como está acontecendo esse trabalho de soft skills e como Carreiras está liderando esse movimento junto do acadêmico, que acho que é o grande tópico, a grande estrela aqui da conversa. Né? Pois é, eu sentia muita falta, né, do soft skills na veia, de uma aula diferente, de um professor diferente. E eu falava isso muito aqui na instituição. Professor Júnior, que é um dos mantenedores, ele buscou consultoria externa, então nós tivemos apoio de consultoria externa, um deles foi Rion Braga, né? E ele trouxe uma reformulação nos nossos currículos, sendo que a gente trabalha com projetos profissionais, que são os projetos de escopo fechado, como nós chamamos, que é aquela técnica, o hard skills, é aquelas competências para a profissão, né? Que ele precisa ser competente para ser um enfermeiro, para ser um advogado. Nós temos os escopo aberto, que são as práticas integradoras, que é um trabalho com o mercado, e sociedade, quando eu falo, porque são projetos voltados para o mercado. Então, a empregabilidade já começa mais cedo, porque ele tem que ter um desafio do mercado de trabalho, tá? Então, ele nós coletamos, a área de carreiras é precursora por causa do relacionamento. Então, tudo foi possível por causa da base. As empresas acreditam na instituição, então elas acreditam, então elas dispõem uma demanda, essa demanda é triada, né, pela nossa área acadêmica, o relacionamento quem faz é a área de carreiras, né? Quando chega a demanda, eu passo para o acadêmico trilhar e disponibilizar para os coordenadores e professores dos cursos que vão atuar. Ou seja, o aluno já está no mercado de trabalho e em contato com esse empregador desde o primeiro período, Gabriel. Por quê? Porque tem um papel importante que é o mentor. O mentor é um representante da instituição. Por quê? Porque tem um produto para entregar, seja um produto, um diagnóstico, seja uma pesquisa, seja um produto de fato, né? Uma resolução de um problema, ele tem que ter o acompanhamento do empregador, porque senão vai sair um Frankenstein, vai sair tudo menos o que o empregador pediu. Então, este contato é importante. Só que esse mentor, ele passa a ser um olheiro, porque ele já está ali, ó, olhando, vou chamar de meus meninos, ele já está olhando os nossos meninos, ele já está interagindo com os nossos alunos, e muitas vezes, né, o que a gente crê, a gente começou, agora a gente vai rodar o segundo ciclo, então o que a gente acredita é que esses próprios alunos serão contratados. Ou, olha que bacana, imagine, a gente está no primeiro semestre, esses meninos já estão no mercado. No final do curso, olha por quantas empresas e projetos eles já vão ter passado. Inúmeros. Isso é muito rico. E ele já tem uma segurança e uma empregabilidade. E aí,
tem um outro componente que é chamado competência de vida e carreira, que eu vou deixar para falar mais tarde, que aí ele é todo meu. É uma cereja do bolo. Excelente. Muito obrigado. Eu guardei aqui algumas das notas, né? Mas vamos passar então para Achetus e como é que esses projetos a gente sabe que tem muitas sinergias, né? E como é interessante ver esse pensamento convergente quando a gente fala de preparar as skills, trazer o mercado, que o aluno esteja pronto. Não dá para ser tão diferente assim, né? Em algum momento as ideias convergem. Então, Dani, como que hoje está acontecendo? O que se trata o projeto dessa preparação para soft skills na Achetus, né? Legal. Com certeza, a gente tem aí pontos bem semelhantes, né? E acho que isso é legal também de ver como que essas ações, elas realmente conversam, né? E a gente pode fazer aí tantas trocas. Como a gente tem trabalhado aqui na Achetus, né? Acho que o principal desafio, e aí até também puxando, né? Vi aqui a pergunta no bate-papo sobre como a Simplicity, né, também nos ajuda. Acho que um grande desafio é como é que a gente, de fato, faz o traqueamento, né, como eu chamo, do nosso aluno. Desde que ele entra no primeiro dia, né, de aula na instituição, até ele se formar, se tornar um egresso. E aí a gente tem uma frase muito nossa, assim, de a gente não quer dar um tapinha nas costas e desejar boa sorte para o nosso formado, né? Assim, então, como é que a gente segue também construindo e ajudando na carreira deles? Então, um dos pontos é que a aceleradora de carreiras, que é a nossa área de carreiras da Achetus, a gente, de fato, trabalha essas skills em toda a jornada, né? Do primeiro dia até a formatura e pós-formatura. A gente chama isso de uma jornada preditiva, né? Que é a nossa jornada de trabalhabilidade. Porque preditiva, né? Claro que a gente tem todo o cuidado aí com esse termo, né, da predição, a gente não tem como garantir aí essa predição 100%, mas, de novo, é uma jornada muito baseada em dados, né? Assim, então, como de fato, tanto a gente construiu a metodologia baseada nos dados, né, naquilo que de fato influencia a empregabilidade do aluno, quanto também a gente consegue garantir touch points, né? Assim, como é que a gente acompanha ao longo de todos os semestres. E isso está desde o onboarding, né? A gente faz um onboarding com todos os alunos, em que a gente já vai começando a inserir essa ideia de soft skills, né? De desenvolvimento, de metodologias. E a gente tem o que nós chamamos de disciplinas de desafios, que elas são disciplinas curriculares obrigatórias e que elas têm, cada uma delas, um foco, né, em um pacote de skills, né? Então, por exemplo, a gente tem desafio de comunicação, desafio de comportamento, desafio de tecnologia, do empreendedorismo. Cada uma delas, né, trabalha dentro do currículo esse desenvolvimento, né? Especialmente com os desafios que são propostos por problemas reais dos empregadores, né? Então, tanto nós, enquanto aceleradora de carreiras, a gente busca por esses desafios com os nossos parceiros, quanto nós temos uma plataforma que é uma espécie de repositório, né? Então, a gente recebe desafios aí a todos os momentos, para que isso realmente possa ser passado para os nossos alunos em sala de aula, em tempo real, e eles trabalham em proposta de soluções, né, para esses empregadores. E muitas das nossas disciplinas, no final, elas têm pitches, né? Então, a gente aqui também trabalha uma educação bastante inovadora e empreendedora, né? E aí a gente fala que não necessariamente é o empreendedorismo que vai formar um CNPJ no final, né? Que vai, de fato, gerar uma startup, apesar de que tem muito desse caminho aqui com os nossos alunos, mas daqui a pouco até fomentando o intraempreendedorismo, né? Assim, o empreendedorismo como skill, né? Como realmente uma habilidade. Então, a gente tem esse formato, né, de pitches nos finais, que os empregadores possam também participar. E temos diversos cases de sucesso, no sentido que as empresas se interessaram, de fato, pelas propostas, né, apresentadas e quiseram dar continuidade, seguir em contato com os nossos alunos. Então, já é uma maneira também de conectá-los, né, ao mercado de trabalho. A partir disso, a gente vai trabalhando com eles diferentes assessments e diferentes PDIs,
né? Então, é uma maneira que a gente pode também acompanhar lá do primeiro dia, né, até o final, como é que eles foram trabalhando também no seu próprio desenvolvimento, quais foram os gaps, né, como que eles foram criando as suas estratégias para daí sim, né, se inserirem com mais força, né, digamos, no mercado de trabalho. E isso acho que o principal, né, assim, foi entendido realmente como uma estratégia da instituição. E para nós esse foi o fator fundamental, né? Então não é uma estratégia da área de carreiras, é uma estratégia da instituição. Então, por exemplo, a gente faz o onboarding, esse é um momento que toda a instituição para, né? O primeiro dia de aula é de onboarding, não tem aula, né? Todos os coordenadores de curso participam. É um processo desenhado a muitas mãos, né? E é muito legal, porque daí efetivamente a gente para a instituição para este momento, né? Assim como lá no momento que a gente vai falar de formatura. Então, acho que fez toda a diferença quando entendemos realmente ser a estratégia central. Quando a Janeira também mencionou, né? Quando a gente faz a pesquisa de egressos, é um momento de todos, não é a aceleradora de carreiras que está conduzindo o processo, né? É um momento que toda a instituição se engaja de fato, né? E entender o que está acontecendo com o nosso egresso, o que ele está fazendo, onde está trabalhando e etc. Então, acho que essa foi a principal forma, né? Assim, mesmo com diferentes ações, né? Diferentes momentos em que a gente trabalha essas skills, mas a gente conseguiu costurar isso numa grande jornada, né? E uma jornada que é central para a instituição. Então, isso fez toda a diferença nos resultados. Fantástico, e parabéns, ambos os cases, né? Eu fico curioso para ver o feedback dos alunos, né? E a próxima pergunta vai ser nesse sentido, mas eu vim anotando aqui alguns dos principais pontos que eu acho são importantes, independente do contexto, quando a gente olha para uma instituição e até das semelhanças aqui do que foi comentado, né? Ponto 1, se torna algo institucional, né? Não é uma iniciativa isolada, que é só um grupo, faz parte do programa, e ele é do início ao fim, não é uma disciplina lá, que aquela disciplina acontece de uma forma diferente, assim, isso veio como um movimento institucional. Acho que essa é uma bandeira importante, né, de quem está acompanhando aqui, é um ponto que tem que ter esse envolvimento da instituição e do corpo docente como um todo. A área de carreiras como um grande articulador do processo, isso ficou bem evidente em ambos os casos, né? Então, tipo, é a área que ouve o mercado, que está ali articulando e coletando esses desafios e fazendo a facilitação dessa interação do aluno com as empresas e tornando isso cada vez mais da rotina do aluno. Achei muito bacana de ouvir, né? O aluno vai se acostumando a falar com o empregador, tem uma tendência, né? A gente vai falar em dados absolutos, né, Dani? Mas, obviamente, vai ter uma probabilidade, uma tendência que ele esteja mais confortável na hora de fazer uma entrevista do que se ele nunca viu um empregador na frente dele, nunca sentou nesse contexto, né? Trazer esse empregador, então, para a sala de aula, já que eu ouvi, acho que esse é outro componente, assim, traz ele para dentro do processo, e não um ente isolado lá que eu ouço uma vez ou outra. E com essas coisas acontecendo, acho que outro fator muito, muito interessante aqui comentado, eu falei do Fórum Econômico Mundial, que dita uma tendência. Só que essa tendência, ela pode, em maior ou menor escala, estar sendo representada no nosso ambiente. Então, obviamente, ela vai estar em um grau maior ou menor lá em Aracaju, que vai ter suas diferenças com Passo Fundo, né, Dani? Então, não dá para eu só seguir cegamente a tendência. Eu preciso ter dados e eu gostei muito, né, de uma evidência científica do que está acontecendo no meu ambiente. E aí sim, eu vou seguir a tendência, mas o quanto tanto as evidências científicas do meu ambiente estão validando, né? Então, acho que isso dá um contexto, assim, que mostra como os projetos são consistentes, né? E por que que eles têm ganhado um certo destaque. E aí vou para a pergunta, então, né? Como é que estão sendo os resultados até aqui, né? O que já se tem? Pelo que eu entendo, Janaína, está rodando o primeiro semestre desse modelo, né? Acho que são resultados preliminares, ainda iniciais.
E acho que na Atlas já está um pouquinho mais de tempo, Dani, como é que está acontecendo aí? E aí acho que começamos agora com Atlas. Como é que estão esses resultados, seja de percepção, o que já temos de evidência, o que vocês podem compartilhar, né? Sim, a gente também, assim, pensando como jornada, né, completa, a gente também está focando em algumas partes dessa jornada, né, e aí coletando essas percepções. Então, por exemplo, nós fizemos um primeiro modelo mais padronizado desse onboarding que eu comentei, né, que é esse início aí para os alunos ingressantes, né, e que eles já têm o primeiro contato com a aceleradora de carreiras, com conteúdo de carreiras, né. E aí, por exemplo, aqui a gente trabalha muito forte com o NPS, né? Então, a gente coleta aí as percepções dos nossos alunos sobre diferentes ações, né? Diferentes estratégias aqui da instituição. E a gente já teve um NPS super alto para o nosso onboarding, né? Justamente com uma primeira percepção de que desde o primeiro dia eles têm, de fato, um apoio para a construção das suas carreiras, né? E da mesma forma, a gente também mensura essas disciplinas de desafios, né? Então, também, nesse semestre, inclusive, a gente já rodou uma avaliação que a gente faz geralmente na metade do semestre, e outra que vai rodar bem no finalzinho, né? Para entender tanto como eles avaliam a própria disciplina, o conteúdo abordado, quanto especialmente essa conexão com o mercado, e se eles entendem que isso reflete na empregabilidade, no sucesso profissional deles. E é muito legal, né? Assim, a gente teve vários feedbacks muito positivos, né? De que são disciplinas, de fato, que agregam, né? Que realmente têm essa contribuição em termos de conexão com o mercado. Mas também coisas que a gente percebe que precisa ainda amadurecer e é o que também a gente vem reestruturando para próximos semestres, né? Um dos pontos que acho que é um grande desafio é de eles terem essa mesma jornada, né? Por mais que, e acho bem interessante o que tu comentou, né? Assim, a gente adapta para os diferentes contextos, né? Eu sou uma que, como especialista de carreira, eu sempre digo, assim, que a gente tem que pensar a carreira do indivíduo, mas dentro de um contexto. A gente não pode desconsiderar o contexto, né? Senão a gente, às vezes, cai naquele discurso de, seja protagonista, e parece que o protagonista basta você querer, né? E não, não basta, a gente tem que considerar um contexto, né? Então, no nosso caso, mesmo aqui no Sul, como a gente tem 2 campi diferentes, né, em cidades diferentes do Sul, um em Passo Fundo, um em Porto Alegre, só isso já faz com que tenham características contextuais diferentes, né? E isso a gente também leva em consideração, então um dos pontos é que a gente está vendo uma necessidade de nichar por escolas, né? Então, por mais que, por exemplo, a gente trabalha a skill de comunicação, é diferente uma comunicação mais inserida na área da saúde e uma comunicação mais voltada para negócios, mais voltada para a veterinária, para o agro, né? Que são cursos aí que também a gente vem, né, reestruturando num novo modelo. Então, isso foi algo que apareceu nas nossas avaliações, né, e que tem sido agora o foco da nossa estratégia para próximos semestres, né, e que a gente está sempre aprimorando. Então, tem coisas que a gente entende que é um padrão, né, digamos, dentro da jornada, todos passam da mesma forma, que é isso, né, baseado nessas evidências, nesses dados, para a gente, né, fazer com que, de fato, esse aluno ele tenha mais facilidade no mercado, mas tem as características que são mais específicas realmente de cada área, de cada profissão, e que a gente também tem que levar em consideração, né? Então, eu diria assim, desses resultados, né, a gente vê que, de fato, microcertificações faz sentido, né, e a gente vem trabalhando muito forte para isso. A gente tem esses empregadores, né, que estão batizando os nossos cursos, né, então, esse nosso curso de Ciência da Computação, ele tem a parceria das Big Techs, né? Então, a gente tem Google, AWS, que estão junto no nosso curso, né? Que constroem junto conosco. Isso é muito bacana, ao mesmo tempo que a gente tem as startups, empresas menores que estão aqui também, até para ter essa ideia aí, que nem a Janaína comentou, né? De mentores, de daqui a pouco é uma pessoa que está aqui do meu lado, que está mais próximo, né? Enfim. Então, a gente está sempre mensurando, acho que esse é o principal, por mais que a gente colete
depoimentos, a gente tenha muitas vezes o retorno de forma informal, né, e que chega muito através do nosso professor, do nosso coordenador de curso. A gente tem realmente dados mensurados, né, que são coletados aí de tanto em tanto tempo para a gente, de fato, avaliar tanto o que muda, né, o que a gente precisa ainda validar, né, e daqui a pouco criar um piloto, quanto especialmente porque daí a gente faz essas análises, né, assim, o que influencia no quê, e aí como que a gente pode construir melhores resultados, né? Fantástico. Quero ver os números quando a gente começar a comparar como é que era o engajamento do aluno e a evasão do aluno antes, pós-modelo, né? Acho que vai trazer alguns insights importantíssimos aí, junto com a satisfação do aluno, né? E os resultados de avaliação. Então, fico bem curioso para olhar o microdado agora de como o processo está acompanhado, né? O que tu pode falar na UNIT, Janaína, de que já se tem de resultados, né? Sejam preliminares, seja de percepção, sim. ou mesmo dados já mais estruturados? Sim, já vai. Então, como é que a gente fez? Só completando um pouquinho, né, que eu deixei aí nesse suspense, que além de já estarmos recebendo essas demandas, né, pelo nosso site, como é que a gente faz essa triagem até chegar na sala de aula que eu falei, mas eu tenho um novo componente curricular, que eu digo que é a minha cereja do bolo, que é carreira no currículo, né? Eu queria garantir nosso lugar lá, que são as soft skills. E aí nós criamos um componente curricular obrigatório, semestral, de 40 horas, com soft skills. Então, a gente tem a transformação digital, nós temos toda a parte de falar bem em público, carreira acadêmica, preparação para processo seletivo, como montar um negócio, toda a parte de empreendedorismo, eu segurei, mesmo eu tendo um centro de inovação, a gente tem aqui o Innovation Center, que é uma grande aceleradora de startups, tá? A gente trabalha bastante com edtechs, mas eu queria garantir no currículo, eu queria empregabilidade, trabalhabilidade, empreendedorismo, todo esse eixo, né? Nós trabalhamos com 7 eixos, mas eu queria garantir um autoconhecimento, eu queria garantir algumas soft skills que o mercado considera importante. Não é a área de carreiras, é o mercado, tá? Baseado aí em todos os dados científicos. Então, a gente garantiu, né? Então, a gente chama hashtag Sextou com Aprendizado, é nas sextas-feiras, então é um super desafio, tá? E aí a gente começa, né, com o meu sonhado projeto de vida colocado em prática. E aí a gente começou agora, a primeira a gente fez uma espécie de aprender a aprender, até porque a gente precisava adaptá-los na metodologia nova por projetos, então foi um grande desafio, mas a gente já entende que a gente já pode lidar com o projeto de vida, e o melhor de tudo é ter o direito de escolha, com base no que você quer para você. Então, é um componente que é optativo e ele escolhe. Então, vamos supor que está eu e a Daniela num curso de Direito. O curso da Daniela é diferente do meu, porque eu escolhi as soft skills que eu quero para mim. Baseada nas minhas necessidades, nos meus sonhos, no meu contexto. Tá? E isso faz toda a diferença. Tá? Eu não preciso fazer todas, mas o que eu quero garantir? Eu quero ser empreendedora, massa. Vamos escolher uma trilha de empreendedorismo. Sim. Como é ter esse comportamento empreendedor? Então, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de liderança, tá? Então, eu vou precisar de autoconhecimento e gestão das emoções. Enfim, sou eu que vou dizer o que eu vou precisar. E eu acho que esse foi a grande cereja do bolo. Nós fizemos o NPS também, né, no nosso primeiro trimestre, até porque os nossos projetos aqui eles são trimestrais, e a gente cria um portfólio, então hoje a gente já não está mais falando, e aí o Simplicity tem sido muito bacana, porque a gente usa a ferramenta não só de currículo que a gente oferta, mas também o nosso empregador está vendo aquela área de currículo que nós temos, que a gente consegue visualizar todos e ver o portfólio do aluno. Então, o Simplicity está sendo aí super parceiro para a gente com essa ferramenta, porque ele está botando todos os projetos, vamos começar a ajudá-los a descrever esses projetos no próprio Simplicity, e isso o empregador vai ter acesso, o que é muito bacana e enriquecedor. Então, é soft skills na veia, né, sendo que ele tem esse direito de escolha. E nossos resultados foram muito positivos, tá?
Para primeiros resultados, temos uma estrada longa pela frente, ok? Não estamos todos perfeitos, nós temos ainda uma grande estrada para aperfeiçoar o projeto, até porque está sendo um piloto, né? Nós estamos implantando em 6 cursos, e depois eu vou falar um pouquinho particularmente dos cursos da ciência de computação, como é que a gente está fazendo aí com os cursos de TI, mas está sendo muito positivo, e é impressionante como os alunos já estão dando esse feedback. O NPS foi positivo, da Com Você Que Eu Cuido foi muito bom, né, também, o que me deixou aliviada, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é o vamos ver. Então, o que me deixou bastante, eles viram sentido, que é o mais importante, eles viram sentido, tá? E isso foi muito bom. Depois eu posso estar te passando, a gente vai fazer uma outra agora quando finalizar o semestre, no início de julho, a gente vai aplicar a segunda, né, avaliação, porque a gente está meio que trocando o pneu com o carro rodando, então é fazendo e medindo, fazendo, medindo, ajusta aqui, puxa aqui. Então a gente está nesse processo, tá, Gabriel? Modelo ágil. Modelo super, até na veia. Mas já antecipou o que seria a próxima e última pergunta, né? Então, o que vem pela frente? Como é que vocês imaginam o segmento dessa caminhada, né? Para onde evolui esse processo de trazer o empregador, de trabalhar soft skill, de trabalhar o aluno? Só antes ainda da resposta, eu acho que um ponto super importante nos projetos é que, às vezes, a gente coloca tanta energia no processo e cuida como um filho, né? Que a gente não consegue ouvir ninguém falando, olha, seu filho está indo mal nessa... E é normal, né? Quando a gente causa uma transformação e estamos mudando, alguma coisa provavelmente vai precisar de ajuste ao longo do processo. Então, acho que esse é um ponto super importante para quem está aqui acompanhando, pensando, né, em fazer transformações e trazer que, em alguns momentos, o aluno vai dar um feedback que ele não gostou de um aspecto ou de outro, e isso faz parte. A gente precisa desse... Não dá para querer fazer uma transformação e que seja 100% positivo logo de início, né? Tem um pouco dessa experimentação, testes e evoluindo. Então, daí já fica a deixa aqui, né? Para onde evoluímos agora, o que vem pela frente? Como é que vocês estão imaginando os próximos passos? Acho que pode, Dani? Maravilha. Então, acho que com certeza, né? A gente tem muitas coisas aí para pensar pela frente e certamente muitas dores também, né? Como tu mencionou. Eu acho que assim, né? Tanto tem essa questão de olhar para o próprio feedback dos nossos alunos, né? Com relação a identificar dentro da sua área de atuação que isso é importante, né? Porque muitas vezes, como eu disse, pode cair nessa percepção, nesse discurso de que, para minha área isso não faz tanto sentido, né? Então, por vezes, por a gente trabalhar muito a transversalidade dentro, especialmente dessas disciplinas de desafios, alguns alunos não se identificam, né? Entendem que, talvez não seja a realidade do meu curso. Para que, por exemplo, eu vou fazer tecnologia, eu vou fazer empreendedorismo, que são disciplinas obrigatórias, e, na verdade, eu quero ter o meu próprio consultório. E aí não entendem muitas vezes o impacto dessa skill, né? Então, esse é um grande desafio, né? E por isso que a gente também está olhando muito mais para as escolas, né? Assim, para os cursos específicos e fazendo com que eles possam, sim, entender que isso é uma tendência mundial. A gente está falando, né, de skills que são importantes em todo e qualquer curso, em toda e qualquer profissão, né? E aí, claro, entendendo qual é o impacto direto na sua área de atuação. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Um segundo é justamente, como eu mencionei, o dado mais concreto, né? A gente está num momento de olhar para essa trilha, para essa jornada completa e entender os touch points e como eles estão conversando, porque acho que a gente vem construindo a coleta em si, né? Entendendo como que a gente está trabalhando cada uma das ações, tanto de forma curricular quanto extracurricular, né? Então, a gente tem trilhas de apoio que possam fomentar essas skills também, né? Então, trilha de empreendedorismo, trilha da empregabilidade, para que o aluno ele possa também buscar. Então, assim como a Janaína comentou, né, assim, que eu escolha também o que eu vou fazer, onde eu quero me desenvolver, que eu entenda quais são os meus interesses, né, e como, de repente, eu posso potencializar isso, e por isso que a gente trabalha essa lógica de assessments, né, para que ele também se conheça melhor.
mas acho que o próximo desafio é cruzar tudo isso, né? Eu não ter aí vários dados soltos, né? E por isso que a gente olha para uma jornada completa. Então, a gente vem trabalhando fortemente isso, tanto associando, né, a área da aceleradora de carreiras, né, que faz parte da vice-presidência acadêmica, mas trabalhando muito conectada com a vice-presidência de inovação, né, assim, trabalhando aí muito mais escolhas, né, dos dados, do cruzamento, né, olhando mais para desenvolvimento, programação, para entender daí, de fato, como a gente extrai todos esses dashboards e isso nortear as nossas ações, né? Então, a gente, na Attus, nós estamos bem focados nisso agora, entender da onde vem o dado, como ele cruza, né, nas diferentes plataformas que a gente tem na instituição, e aí o que a gente faz com esse dado, né? Como que eles podem guiar, de fato, as nossas estratégias. Excelente. Janaína? Pois é, a jornada nem tudo são flores, né? Então, claro que a gente está com muitos desafios. Um dos nossos grandes desafios está sendo a formação de professores, tá? A gente já vinha com um trabalho árduo de formação, de mudança do olhar desse professor como mediador de conteúdo. E aí é muito engraçado que surge aquelas coisas, a gente não pode mais dar aula. Ninguém falou que não pode mais dar uma aula expositiva. Não é isso, é que não é só isso. Né? Então, não é só isso, a gente não tem só esta forma, nós temos que explorar novas formas. Então, a gente já vinha trabalhando muito na instituição, com as metodologias ativas, mas dar uma aula invertida era muito mais trabalho do que colocar o slide e falar, né, apenas utilizando esse recurso, fazer uma dinâmica, utilizar aí o digital, enfim, dá trabalho. Mas a gente precisa, porque mudou. Tem que fazer com que o momento presencial seja vivencial. Esse é um grande desafio nosso. Fazer com que vale a pena estar aqui. Senão, eu abro o YouTube e vou ter o conteúdo igual. Ou eu vou abrir o nosso próprio, né, nosso AVA, nosso local de aprendizagem, e vai dar certo. Então, o que é que eu vou fazer dessa aula ser diferente? Qual é a skill que eu preciso desenvolver nesta aula? É gestão E acho de que essa tempo. riqueza, né? Essa riqueza de recursos, Diferente. teu empregador, teu alinhamento com Claro. a demanda do mercado, dá muito mais opções para se trabalhar. Claro que é desafiador porque foge do padrão, né? De eu só explicar um conteúdo que eu sou muito especialista como professor, né? Então, imagino que o corpo Dá docente trabalho. seja um desses desafios, né? Está sendo um grande desafio, mas nós estamos tendo aí muitas vitórias, mas é claro que é uma barreira, né? E que a gente vem enfrentando aí. Lembrando que está no início, então tudo é novo, então é diferente, ok? É o diferente. E tudo que é o diferente dá medo que tira a gente da zona de conforto, né? É uma questão. A outra questão é que essas demandas e esse acompanhamento das empresas também, nem tudo são amores, né? Então, os alunos marcam com a empresa, chega lá, o mentor não está, sai de férias e não avisou. Então, eu tenho aí um grande trabalho de estar nesse conjunto. Nossos alunos têm chegado cada vez mais jovens. Então, a questão da responsabilidade, marque e não vai, ou então 4 componentes do grupo ligam para o mesmo mentor perguntando a mesma coisa. Né? Então, não tem sido fácil. E manter a confiabilidade desse mercado, desse parceiro que confiou em nós. Dados, inclusive, que são dados que muitas vezes são sigilosos, ele mostrou a fraqueza para a gente. E aí eu tenho alunos que super top, que dá conta do... Mas tem uns que não dão. E está tudo bem, está tudo dentro do contexto. Porque ele está aprendendo. Mas a gente tem que estar aqui, ó, no processo de acalma um, puxa a orelha do outro, vai para a empresa, faz alinhamento. Então, o trabalho do Carreiras triplica. Triplica. Não é? Porque a empresa liga para mim. Jana, olha. Então, isso a gente tem que
está acontecendo, vai acontecer, está dentro do processo. Mas é impressionante que alunos do primeiro período teve um desempenho fantástico, não estou dizendo todos, tá? Mas eu estou dizendo que eles entregaram muito mais do que a gente imaginava. Ou seja, a melhor coisa do mundo é ser desafiado. Porque É assim que a gente aprende, né? E sai da inércia, então, fantástico. Foi fantástico. Então, nós temos aí muitas coisas que vão acontecer, que a gente já previa, né? Que eram gargalos já previstos, já mapeados, mas para a gente estar aí nessa construção dessa jornada acadêmica, como a gente fala, que tem que ser uma jornada acadêmica de muito aprendizado, né? Ele tem que olhar, convencer do nível superior, como a Daniela começou a falar isso aqui, é importante. E tem que valer a pena, né? A gente não quer se sentir que a gente enganou quando ele formar e não está preparado para o mercado. Olha, a pior coisa do mundo é pegar uma pesquisa de regresso e dizer por que você não está empregado, e ele dizer, não me sinto preparado. Dói na alma. E outra coisa, né? Dói na alma. Dói na alma. E uma outra coisa também, Daniela, que é importante dizer aqui, principalmente de tecnologia, aqui em Sergipe, a gente tem uma unidade em Pernambuco, que já roda o projeto com Corpo Digital dentro do Porto Digital, já tem 3 anos, é um case de sucesso aí pelo Brasil, mas é interessante que a gente está trazendo ele para Aracaju, né, para Sergipe, em que a gente não tem esse hub de tecnologia, tá? A gente está fomentando, então nós temos duas missões, uma é formar para o mercado, porque a gente tem um mercado extremamente para absorver esse aluno, e a gente tem que fomentar o empreendedorismo. Mas o bacana, o que eu convenço as empresas de tecnologias, startups, e por aí vai, delas nos dar a demanda, tem sido uma coisa incrível. Você está dizendo que falta mão de obra, ou que quando sai daqui não está exatamente adequado, então venha formar comigo. Vamos dar a mão e venha formar comigo, porque aí eu responsabilizo ele também da formação. Então é muito engraçado, porque dizem assim, os salários estão aumentando, estou perdendo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Sul, né? E estamos perdendo até para o exterior. Eu disse, então venha formar para que fique dentro do seu custo a mão de obra. Me dê as mãos e vamos juntos. Eu acho que isso tem sido nós tivemos, só de entrada, para vocês terem ideia, nós tivemos 350 alunos dos cursos de TI no primeiro período. Então, haja squad. Haja squad. Então, tem que dar as mãos e dizer assim, venha formar junto, para depois você também não reclamar. Você ia fazer um comentário, Dani? Não, eu ia fazer, e bem no que a Janina está contando, né? Porque eu acho que o que resume isso, né? E a gente se identifica muito, assim, das mesmas dores, né? Porque também é a dificuldade com a formação dos professores, das novas metodologias, de abrir campo, né? Enfim, a gente está falando tudo isso é uma questão de cultura também, né? A gente também está formando essa cultura, então eu também acho que é legal enfatizar que tudo isso é um processo, né? E aí tudo que a gente está construindo em termos de jornada também não é assim da noite para o dia, né? Então, por isso que é legal olhar assim, esses desafios, o que está vindo pela frente, como é que a gente pode estar sempre mapeando, porque bem ou mal tudo isso que a gente está falando é cultura, né? A gente tem que formar também essa cultura de construção de carreira, de pensar diferentes metodologias. E aí sempre vai ter, né, assim, as resistências, né, ou as dores dos diferentes players aí envolvidos, né? Então, com certeza para nós também acontece da mesma forma. Alguns pontos me chamaram a atenção, assim, de ver vocês comentando, né? A Janaína falando do aluno top, que esse já teria, né? E o quanto o trabalho triplica. Algo que a gente observa muito, assim, que quando a Ciprit chegou aqui no Brasil, né, a gente começou a ter essas interações, mais de 70% das instituições não tinham uma área de carreira. E normalmente aquelas que tinham, é o que a gente falava, o momento inicial ali, a 0.5, assim, não vou dizer nem 1.0 ainda, é porque ela está ali como uma área de apoio, mas o aluno top está todo dia batendo na porta, porque esse cara está interessado, esse cara tem já essa propensão e é ele que está ali batendo na porta. Então a área de carreira está atendendo esses bons alunos que são os que ativamente vão.
Só que a grande maioria não sabe direito por que está ali, está pensando se escolher o curso certo, e aí já conecta com o meu segundo ponto, né? Não sabe por que ele tem que estudar aquilo, o que isso vai ser importante. E eu acho que essa transformação, quando a gente fala de institucionalização do desenvolvimento de carreira, não é um movimento da Daniela e da Janaína na área de carreiras, ele é a missão da Atos, a missão do Grupo Tiradentes, né? Isso vira algo da instituição, eu não posso me contentar em só atender aquele aluno que está vindo e ativamente buscando, né? A gente tem que estar entendendo por que os outros não estão vindo, que normalmente esses são os que vão ter dificuldade, esses são os que mais precisam de apoio, é o que não está vindo ativamente e batendo na porta, ele pode ter questão comportamental, uma questão social que não permite ele ter esse interesse. Então, isso aí vai triplicar mesmo, né, Janaína, o trabalho. E aí, sim, sem tecnologia, vai ficar muito difícil. E é outra missão que eu vejo da área de carreiras, aí a Dani comentou, o aluno não sabe. Por que essa competência? Por que eu estou aprendendo isso? Ainda mais se eu estou aqui, eu sou do direito, eu estou aprendendo empreendedorismo com um aluno com um professor da veterinária. Se são projetos integrados, isso deve acontecer, né? Aí ele vai dar um exemplo lá de como o empreendedorismo acontece no CAM. A gente tem que, uma área de carreiras, fazer esse coaching do aluno. Olha, não é... Essas são importantes nesse contexto, né? Então, acho que essa é uma missão também que a gente fica feliz de ver, né, o quanto isso tem sido incorporado nos processos e a gente observa isso no dia a dia dos projetos. Muito bom, a gente vai já encaminhando aqui para o final, perguntas finais. A gente tem uma pergunta aqui e fiquem à vontade, a gente tem 36 pessoas conectadas aqui para colocarem perguntas adicionais. Tem bastante gente ainda conectada. A gente tem uma do professor Oscar aqui. Um abraço, professor Oscar, sempre parceiro junto com a gente. Vou começar de baixo para cima na pergunta dele, né? Ele pergunta quais os principais pontos para engajar e estimular os estudantes nessa carreira profissional. Bom, bem em linha com o comentário que eu acabei de fazer, né? Mas aí, o que vocês enxergam? Como engajar o aluno, né, nesses processos? O que é o mais importante? Vamos, Janaína? É uma geração que precisa de sentido, né? Engajamento é quando a gente fala motivação. Tem que ter motivo para ter ação. Então, engajar, a gente precisa fazer uma aula diferente para engajar, a gente precisa trazer o desafio para a sala de aula, a gente tem que desafiá-lo, a gente precisa de momentos vivenciais para que ele crie relações, não só com a empresa, com o demandante, mas com os colegas. Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não engaja. Foi algo que a gente vem testando e não adianta, né? Começa do onboarding, o que é que eu estou fazendo aqui, como é que a universidade funciona, qual é o nosso papel, qual é a sua responsabilidade, tá? Não é porque é uma aula invertida que ele vai estudar muito, pelo contrário. Ele tem que estudar para estar inserido, porque senão não acontece. Então, dizer a responsabilidade dele e a responsabilidade do professor. Tá? E isso é de extrema importância. Porque senão o bonito acha que é aquele momento vivencial daquela discussão e não acha que tem um trabalho de casa de estudar. Tem que estudar. Tá? Então, e isso tem que ser dito, a responsabilidade dele, como é que funciona. Isso fica claro na avaliação interpares. Olha, é conflito essa avaliação interpares. Dá para a gente fazer um webinar só de relações interpares, né, de avaliações interpares. Então, assim, tem que estar muito claro e não dá para esconder. É uma metodologia que a gente não dá para esconder. A gente acaba sabendo quem vai evadir, quem não engajou, quem não está afim de estar ali. É muito clara, é muito rica, tá? Então, o professor Oscar tem que fazer sentido. Dani, algo a complementar? Complementando, eu concordo 100% com a Janaína, né? Assim, eu sou uma defensora do sentido, né? Do propósito, das pessoas identificarem isso, né? E aí, de novo, é de várias mãos, né? Então, acho que antes de mais nada é engajar a instituição,
né? Entender que isso é uma tarefa de todos e não só da área de carreiras, né? Como uma ação específica, uma ação pontual. E aí, uma das coisas que eu gosto sempre de trabalhar, e até daí como pesquisadora, né, assim, um dos trabalhos que eu fiz como pesquisadora foi entender o que de fato influenciava, né, a empregabilidade dos profissionais, porque a gente sabe que talvez tenham coisas mais objetivas, vamos colocar assim, então, né, o que tu tem no currículo, as tuas experiências, né, coisas um pouco mais concretas, mas a gente tem muito dessa subjetividade que acho que tem mais a ver com o engajamento, né? No quanto as pessoas efetivamente se engajam em construir, em planejar suas carreiras. E aí tem um ponto, né, que se a gente pensa justamente em épocas de ChatGPT, a gente tem ali todas as respostas na mão. Só que a gente tem que ensinar a fazer perguntas. E isso foi um dos pontos, né, assim, que como pesquisadora eu traduzi também, digamos, como esse sentido que a Janaína está trazendo, né? O fato das pessoas terem mais insights sobre as suas carreiras, né? Então, mais clareza sobre o que elas buscam, sobre como elas podem se planejar melhor, faz com que elas tenham um nível de empregabilidade muito maior. Então, eu acho que sim, a gente tem que ter metodologias e dados, mas não é uma receita, uma fórmula pronta para todo mundo. Então, a gente tem que muito mais estimular os insights, né? Por isso que a gente até brinca, né, assim, com o nome aceleradora de carreiras. O aceleradora não é que a gente está acelerando a carreira em si, né, no sentido que parece que a gente está até pulando etapas, mas como a gente acelera esses insights, né? Como a gente acelera esse processo de eu me engajar com a minha carreira. E aí eu entender como que eu posso olhar para frente e construir os próximos passos, porque certamente vai mudar. A gente nunca tem um plano que é para a vida toda, né? Porque tanto eu posso mudar, o contexto pode mudar, então acho que também esse é um ponto, assim, como é que a gente prepara profissionais que saibam lidar com as diferentes transições e mudanças que certamente vão acontecer ao longo da carreira, né? Então eu também acho que fazer sentido, né, faz toda a diferença para uma construção de carreira. E isso a gente vê os resultados na pesquisa até da própria do Fórum Econômico Mundial, quantas organizações já têm entendido que a sobrevivência no longo prazo depende de fomentar e atrair talentos que tenham esse tipo de skill, né? Porque é isso que vai fazer sobreviver a transformações, a disrupções e a intempéries que a empresa possa vir a passar. E eu acho que isso serve até para a gente no educacional, né? Temos que estar com esse olhar e com essa abertura para essas transformações, assim, e conseguir manobrar rápido ao que os dados e o ambiente estão nos dizendo. Muito bom, fantástico, gente. Acho que, né, tínhamos agendado até às 17. Aqui teve uma pergunta, vamos lá. Se as soft skills estão vindo do mercado ou alguma fonte diferente, né? Acho que foi comentado aqui o quanto vocês ouvem o ambiente. Vamos encerrar com essa aqui. Como que essa coleta dessas informações acontece? Como é que a gente observa o que está vindo do nosso ambiente? Exatamente a retroalimentação do mercado que eu comentei, né? Então a gente precisa muito mais de a transformação digital não tem para onde correr, né? Até porque os nossos as soft skills, por que soft skills é importante? Eu acho que é importante a gente explicar isso também. A gente está formando para novos desafios no mundo do trabalho, tá? Então, a gente precisa aprender a aprender, porque a gente não sabe o que eles vão enfrentar. A gente não estava preparado para a pandemia chegou, é um novo problema. Então, eu tenho que preparar pessoas que resolvam problemas complexos. E aí vem uma soft skill super importante, independente da área, tá? Então, hoje a gente ainda está em caixinhas, mas isso é uma tendência, desaparecer as caixinhas, ou seguir para as especializações. Então, isso é muito importante. Por que a gente aprende soft skills? Para lidar com novos desafios que a gente não conhece hoje. E a gente vê que a IA chegou, o ChatGPT, então a nova skill é saber fazer as perguntas certas. Já não é mais dar a resposta. Isso é uma soft skills que a gente está coletando agora do mercado, porque a gente está ouvindo isso. Então, se a gente está ouvindo, o que é que eu, Janaína, o que é que Daniela está fazendo? Tem que ensinar esse pessoal a fazer a pergunta certa. Isso é uma soft skills. Tá? Então, tem que estar muito clara, tem que perceber, fazer a leitura do mercado, fazer uma leitura do ambiente, para que a gente possa estar trazendo isso para a academia.
para que a gente possa preparar resolutores de problemas. A ODS é muito clara, ela traz questões importantíssimas para ser resolvido. O meu primeiro Demo Day dos cursos de TI é baseado na ODS. Ainda não é por demanda é segundo período, mas é ODS. Eu quero que eles resolvam o problema da fome, do desmatamento, tá? Dos alagamentos, da falta de água. É isso que eu quero. Eu quero que sejam engenheiros voltados com essa percepção. Eu quero formar advogados nessa percepção. Tá? E isso é muito importante, as soft skills. É por isso que a gente lê. Então, eu posso te listar algumas aqui, né? Então, eu trago escrita acadêmica, a gente trabalha, por causa dessas certificações, a gente é uma universidade, tá? Mas empreendedorismo na veia, toda a parte de autoconhecimento, a gente tem batido muito no autoconhecimento, porque a gente tem recebido jovens com depressão, com uma série de questões, de transtornos, diversidade, inclusão, toda a questão de gênero, sexualidade, eles precisam ser seres diversos. Eu estou formando para resolver problemas diversos. A humanidade é diversa. Então, diversidade é soft skills. Tá? Então, fora que é falar bem em público, né? Resolver problemas complexos, transformação digital, isso aí são todas. Mas isso é muito importante, é a gente também correlacionar. Não é só empatia e liderança. Além de que eu quero formar grandes líderes, claro. E essa coleta, Dani, acontece com formulários, entrevistas? Como é que vocês compilam, vou chamar assim, o dado de o que o mercado está dizendo? Aqui na Actus a gente tem tanto essa coleta, né, tanto informal quanto mais formalizada com o mercado, né, então, por exemplo, o curso que é desenhado junto com empregadores, né, para também entender, assim, o que de fato faz sentido, né, em termos de skills. E agora que a gente tem, né, feito, então, esse assessment, né, tanto com alunos quanto com empregadores. Isso está para um próximo passo, né? O que eu comentei que a gente faz dentro das disciplinas, a gente acabou de rodar com os alunos, e o próximo passo é rodar com os empregadores, né, que ofertam esses desafios, que participam desses pitches, né, que acompanham o aluno em sala de aula. E da mesma forma, né, a gente tanto coleta, a gente tenta fazer uma triangulação quase, né, assim, a percepção do mercado, esses dados, né, então, que a gente também acompanha como tendências, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, e das evidências científicas em termos de pesquisa, né, assim, considerando sempre o desfecho à empregabilidade. Então, quais são as skills que têm uma maior influência, até mesmo estatística, que vai influenciar na empregabilidade. Então, a gente elencou essas principais para elas serem distribuídas nas nossas disciplinas de desafios, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, liderança, comunicação, inteligência emocional, resolução de problemas, né, que na verdade está permeando todas as disciplinas de desafios, né, então tudo isso foi feito a partir dessa análise de diferentes fontes, e aí a gente elencou quais são aquelas que são as skills premiums, né, assim, que realmente vai percorrer toda a nossa jornada. Excelente. Bom, a gente podia ficar aqui horas, né? Porque esse assunto, e conversar sobre um assunto que nos apaixona com outras pessoas que são tão apaixonadas quanto a gente é muito prazeroso, né? Mas então, finalizo aqui agradecendo, parabenizando pelos projetos, né? Fico super empolgado e a gente fica muito orgulhoso de ser os parceiros de tecnologia de ambas as instituições e estar no dia a dia aí apoiando. Contem sempre e cada vez mais com a gente, e vamos em frente coletar aqui os resultados futuros e impactar cada vez mais alunos, né? Acho que essa é a grande missão aqui, de promover essa transformação social, né? De todo mundo que passa pelas nossas instituições, pelos nossos processos. Então, Dani, muito obrigado. Janaína, obrigado pela participação e nos encontramos no próximo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau.